Boa noite, eu me chamo Henrique de Oliveira Bernardes, vou estar apresentando o quinto e último experimento teórico individual de prática de eletromagnetismo da turma 3, envolvendo antenas. Uma breve introdução, este trabalho vai ter como objetivo auxiliar no entendimento dos conceitos que envolvem as antenas, suas características magnéticas e conteúdos relacionados, guiar também os cálculos e as simulações. Vão ser realizadas duas simulações envolvendo as antenas do tipo microfita. A primeira vai envolver uma antena que opere na frequência de 7.5 GHz, seguindo os parâmetros de construção que foram descritos no documento deixado pelo professor. E a segunda simulação vai ser uma antena seguindo o modelo do PET de acordo com a tabela de especificações por grupo, que se encontra no Aprender também. Então, um pouco da teoria, antes. As antenas, elas são dispositivos que transmitem ou recebem ondas eletromagnéticas e elas funcionam com base na oscilação do campo elétrico e magnético, sempre perpendiculares entre si e a direção de propagação, que vão se propagar pelo espaço. Uma corrente alternada cria um campo magnético variável que então gera um campo elétrico oscilante, propagando a onda eletromagnética no espaço. Um outro conceito que também contribui para entender o funcionamento das antenas é o vetor de Point. E ele, na verdade, representa a direção e a intensidade com que a energia eletromagnética se propaga em determinado ponto do espaço. No caso das antenas, esse vetor mostra para onde a energia irradiada está sendo emitida e como ela vai se distribuir ao redor da antena. E esse conceito, então, nos permite analisar como a energia ela se espalha no ambiente, identificar as regiões com maior intensidade de sinal e reduzir possíveis interferências e perdas também. Então, as leis de Faraday e de Ampère, com Maxwell, elas são essenciais também para o entendimento do funcionamento das antenas. Na recepção, quando uma antena eletromagnética atinge a antena, o campo magnético oscilante dessa onda vai gerar uma corrente elétrica no interior da antena, e isso ocorre conforme prevê a lei de Faraday que nós já vimos anteriormente. Já no processo de transmissão, uma corrente alternada circulando pela antena cria ao seu redor um campo magnético variável, como descrito pela lei de Ampère, com Maxwell, e esse campo magnético, por sua vez, gera um campo elétrico também variável, originando então uma onda eletromagnética que se propaga no espaço. Como a gente pode ver aqui, existem também duas formas de transmissão, certo? Dos sinais. Pode ser que ocorra um redirecionamento, como a gente vê, por exemplo, no caso dos satélites, que uma onda é enviada e o satélite redireciona essa onda, ou então diretamente, de antena para antena, como a gente vê aqui. Então aqui são alguns outros fatores que influenciam também no funcionamento da antena, começando aqui com as dimensões. O tamanho da antena ele deve ser proporcional ao comprimento de onda do sinal. Antenas ressonantes, por exemplo, elas funcionam melhor quando tem comprimento igual a 1/4 ou 1/2 do comprimento de onda. Tipo de antena também, existem diferentes modelos, como dipolos, parabólicas, omnidirecionais, direcionais, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E elas apresentam padrões de radiação distintos também, sendo indicados para aplicações específicas, de acordo com cada necessidade. A impedância também, que é preciso então, que a impedância da antena seja compatível com a do transmissor ou do receptor, evitando perdas de sinal por reflexões indesejadas. Agora um pouco da estrutura de uma antena, começando aqui com o elemento irradiante, que é esse tubo aqui nessa imagem. Então, esse elemento irradiante, que é o condutor principal, é a parte responsável por captar e irradiar as ondas eletromagnéticas. Normalmente é feito de materiais condutores, como cobre ou alumínio. A base, ou o suporte, eles vão só garantir a estabilidade física da antena, permitindo a fixação no local apropriado.
Temos também os isoladores, né, como nós vemos aqui, que eles impedem o contato elétrico indesejado entre o elemento irradiante e a estrutura de sustentação, evitando assim curtos-circuitos, perdas, enfim. Temos também os conectores, certo? Que servem para conectar a antena, né, ao cabo coaxial ou a outros circuitos, possibilitando a transmissão, né, do sinal. Temos também os cabos de alimentação, né, que conduzem energia elétrica ou sinal de rádio entre a antena e o equipamento transmissor ou receptor. E temos também os elementos refletores, né, os refletores e direcionadores, que são utilizados em antenas direcionais, como as parabólicas, e ajudam a concentrar ou direcionar o sinal em uma determinada direção, aumentando o alcance e a eficiência. Aqui nós temos alguns tipos, né? Começando com a dipolo, é uma antena com dois condutores retos, né? Nós vemos ela sendo muito utilizada em rádio e TV. Temos essa aqui, a Yagi-Uda, direcional, composta por elementos paralelos, usada em recepção de TV e telecomunicações. Temos essa antena parabólica aqui que nós vemos bastante também. Ela usa um refletor parabólico para concentrar sinais, como em TV via satélite, né? Nós vemos muito em cima das casas. E a unidirecional, ela emite sinal, né, em todas as direções horizontais, ideal para Wi-Fi e rádios. A gente vê essa antena aqui também muito utilizada em roteadores de Wi-Fi. Passando agora para as microfitas, certo? Então, né, as antenas microfita ou microstrip, como elas também são chamadas, né, são antenas planas, compostas por uma fina faixa metálica condutora, colocada sobre um material isolante, esse verde aqui, com um plano de terra na parte inferior, que é esse plano de terra aqui. Elas são utilizadas, né, em algumas aplicações, como celulares, GPS, Wi-Fi, radares, né, por sua estrutura permite tamanhos reduzidos, né. Aqui são leves, compactas, né, de fácil integração, circuitos impressos, etc. Então elas são fáceis, né, de produzir em larga escala, em PCB, circuitos PCB, por exemplo, e funcionam bem em frequências altas, né, como nós vamos ver na simulação 7.5 GHz. Algumas desvantagens, né, elas apresentam baixo ganho, uma banda estreita, e também são mais propensas a interferências e perdas em materiais dielétricos. A sua estrutura, né, temos uma faixa condutora na parte superior, certo? Ela é metálica e ela vai irradiar ou receber o sinal eletromagnético. Vai ser então essa faixa aqui. Temos o substrato dielétrico, né, que vai ser o material isolante entre o condutor e o plano terra. Temos o plano terra, que é a camada metálica inferior, que atua como referência elétrica na antena. E o conector de alimentação, né, que nessa imagem aqui não mostra, mas ele estaria ali na ponta, certo? Na ponta dessa estrutura final aqui, reta, que vai ser onde a antena é ligada ao circuito transmissor ou receptor. Bem, então uma antena microfita ela funciona com base, né, na propagação de ondas eletromagnéticas ao longo da faixa metálica condutora, depositada sobre o substrato dielétrico com o plano de terra metálico por baixo. Quando um sinal, geralmente de alta frequência, pois elas funcionam melhor em alta frequência, é aplicado, ele vai gerar campos elétricos e magnéticos que se propagam entre a faixa condutora e o plano terra, irradiando energia para o espaço. E por ser plana e compacta, essa antena é ideal para circuitos pequenos impressos em dispositivos móveis. Então, finalizando a teoria, nós partimos para os procedimentos experimentais. Então, primeiro experimento, né, nós vamos desenhar, simular e analisar, utilizando o HFSS, uma antena microstrip que opere na frequência de 7.5 GHz, né, seguindo estes parâmetros de construção aqui. Então, vou começar fazendo a parte onde vai o dielétrico, certo? E o terra também. Vou começar pelo dielétrico, certo?
vou só fazer uma caixa aqui qualquer e aí vou botar as dimensões de acordo com o que foi disponibilizado pelo professor. A posição que eu vou botar é 0 mesmo. E bem, altura não, né? Em x vai ser 28.1, em y vai ser 32 e em z, no caso desse dielétrico, é 0.794. Dessa forma aqui, vou dar um fit all, exatamente. Agora eu vou copiar, certo? Isso aqui e colar, e isso aqui vai ser o plano terra, certo? Muda pouca coisa aqui, só muda que o tamanho em z, vai ser 0.05, dessa forma, exatamente. Agora eu vou só mudar algumas propriedades, certo? Mudar a transparência de ambos, vou botar menos, exatamente. Dessa aqui também, 0.8, perfeito. E bem, agora eu vou fazer o bloco maior, certo? Então ele vai ter, vou posicionar ele aqui, certo? Então a posição dele aqui em x vai ser 7.825, a posição dele em y 0 e em z 0.794. Aqui, essas posições aqui eu já deixei pré-estabelecidas justamente para agilizar esse processo aqui na simulação, certo? Tamanho x botei de 12, em y de 17 e em z de 0.05, exatamente dessa forma. No caso, agora eu vou fazer a conexão, certo, que vem para cá. Então eu vou já criar ela aqui dessa forma aqui e botar as dimensões dela, certo? A posição aqui vai ser 12.82 em x, em y 8 e em z 0.794. Tamanho x 2.46, tamanho em y 8 e o tamanho em z 0.05. No caso desse bloco maior aqui, que é 8 aqui, no caso esse também é 16, exatamente dessa forma aqui. Agora eu posso unir ambos, certo? Unite aqui. E agora, então eu vou fazer essa placa de união, certo? Que vem exatamente aqui. Então, para isso, eu vou mudar isso aqui, botar no XZ, certo? Aquela orientação ali. Certo? Vou fazer um retângulo aqui, pegando dessa ponta aqui até a outra, dessa forma. E vou então mudar a posição, certo? Aqui é 12.82 mesmo, aqui é 0 e em Z vai ser menos 0.05. A orientação é em Y mesmo, o tamanho em X é 2.46 e o tamanho em Z é 0.894. Quase que saiu perfeito. Então, agora, então, eu venho nesse retângulo aqui, certo? Venho em Assign Extension, Port e Terminal Lamp de Port, se eu não me engano, Model Lamp de Port, exatamente. Nessa primeira janela aqui, essa impedância aqui eu vou deixar em 50 mesmo. E aqui em Integration Line, eu vou clicar aqui e fazer uma nova linha, certo? Vou vir aqui embaixo e mudar então as posições. Em x 14.05,
em y0 e em z é menos 0,05. Isso é para as coordenadas absolutas. Agora para as coordenadas relativas, a gente vai ter 0, 0 e 0,894. Dessa forma aqui. Vou fazer de novo aqui que eu devo ter errado alguma coisa. 14,05, 0 menos 0,05. x00 e 0,894. Caso que está dando erro aqui é porque nessa coordenada aqui desse retângulo, né, que nós criamos aqui, conector, essa coordenada em z aqui é menos 0,05. Exatamente. Dessa forma aqui, agora sim. Se eu vir aqui em Excitation, Port, Modulant, avançar e botar os dados aqui da forma que eu estava fazendo, né? No caso 14.050 menos 0.05, 0,894. Aí sim, agora sim vai. Então aqui eu defini nessa linha de integração, eu avanço e aqui eu deixo do jeito que está. Exatamente. Agora eu vou definir os materiais, né? Então, para essa placa de baixo aqui, né, para o plano terra, no caso, eu vou definir como sendo cobre, material, certo? Para essa placa aqui superior, eu vou definir como sendo também o cobre, certo? E essa placa aqui, no caso, esse dielétrico, né, vai ser esse epóxi, que é Fe4 epóxi, só que com uma modificação. Que aqui, né, nessa permissividade relativa, ao invés de ser 4.4, a gente vai botar 2.2. Exatamente dessa forma. E no caso agora também eu vou criar ao redor aqui uma caixa de ar, certo? Eu vou antes voltar isso aqui para o XY e vou criar ao redor aqui da minha placa uma caixa de ar, certo? Eu já vou antes definir, na verdade, antes eu vou descer ela, vou só diminuir a opacidade, isso aqui, 0.8, e vou descer ela só para a nossa placa ficar centralizada. Eu vou botar menos 3, ficou muito, menos 2. Dessa forma. Beleza. Então, feito isso, eu vou definir esse material aqui como sendo o ar, dessa forma. E bem, com isso tudo feito, então eu posso vir aqui em Simulation e Setup, certo? Aqui. Então, na frequência, né, como foi indicado, esse 7.5 GHz, o máximo número de passos vai ser 10, um ok aqui, e um ok aqui também. Então, eu posso vir aqui em radiação, exatamente aqui. Eu venho aqui em Insert, Far Field Setup e Infinite Sphere. Antes disso, eu vou só validar para ver se está tudo certo, beleza? E vou botar para analisar, certo? Então eu vou botar aqui antena, as minhas antena 2,
as minhas iniciais, certo? HOB, e a minha matrícula 2310 1147. Vou salvar e esperar então ele analisar. Então aqui Infinite Sphere, beleza. Então para esse primeiro nós vamos ter 0, 360 e 1 em φ, certo? E em θ nós vamos ter 0, 180 e 1. Dessa forma, caso esse aqui vai ser 3D, certo? E para o 2D, certo? 2D, em φ nós não vamos ter nada. Em θ, menos 180, 180 com step size de 1. Dessa forma. Agora, feito isso, então a gente pode vir aqui em Results, Far Field Report e 3D Polo, certo? Eu vou botar aqui para mostrar em decibéis, certo? Criar um novo report. Então a gente pode vir aqui, como esperado, né? O ganho, né, está sendo intenso, né? No caso no topo, caso a concentração, né, da antena bem em cima, tá? A parte de cima, como esperado. Se a gente quiser também, a gente pode vir aqui e criar um 2D também, certo? Não seria exatamente esse aqui. Caso aqui, exatamente esse aqui, decibel e 2D, new report, e tá aí o ganho então da antena em 2D, em duas dimensões. Então, caso esse aqui tá errado, vou remover ele. Então, ganho em 3D, eu ganho em 2D, e é por isso, esse experimento da antena de microfita, então, em 7.5 GHz. Então, passando para o próximo experimento, a gente vai fazer uma antena de microfita, né, só que utilizando, né, o path, ao invés de ser esse quadrado aqui, no caso, né, como eu sou do grupo A, né, vai ser um círculo, certo? Com essa especificação 16 mm. Então, começar aqui, eu vou simplesmente apagar, certo? Esse unite aqui, dessa forma. Então, eu vou ter aqui a minha caixa, certo? Se eu conseguir selecionar ela ali, eu posso então apagar ela. Aí eu vou vir aqui, certo? Com um círculo, e vou criar um círculo e vou então botar aqui as especificações dele, certo? A posição vai ser 14.5, 16 e 0.794, com um raio de 8, né, que são 16 milímetros. Esse aqui é um problema. Então, ao invés de 8, eu vou botar aqui, acho que 8.5 já dá. Isso, 8.5 já é suficiente. Aí eu vou vir aqui, então vou selecionar o círculo, certo? E o caminho, vamos ver exatamente, e vou dar um... Cadê? Assim, eu me esqueci que antes, né, de juntar os dois, eu preciso, na verdade, adicionar uma espessura, né, a esse círculo. Então eu vou vir aqui em Edit, certo?
Aí vou vir em, deixa eu ver, thickened sheet, vou botar 0.05 milímetros. Agora sim, se eu pegar os dois aqui, eu posso uni-los dessa forma aqui. Bom, feito isso, eu posso vir aqui em Simulation, Optimetrics, na verdade eu vou validar tudo antes, beleza? Setup Advanced, vou botar aqui 7.5, número de passos 10, dá um ok, beleza. Beleza, então eu vou subir aqui e pedir para ele analisar, certo? Então, esperar ele analisar. Então, como a gente reutilizou, né, o modelo, né, feito anteriormente, a gente já pode vir aqui em Results e plotar os gráficos aqui. Eu vou botar decibéis novamente, criar um novo report. Beleza. Então, é interessante aqui notar que por essa antena, né, aquela região que a gente mudou agora ser circular, a gente vê como essa intensidade aqui está muito mais bem distribuída, certo? A gente pode também vir aqui nos resultados, ver em 2D, 2 dimensões também, e aí a gente consegue ver aqui também essa distribuição, certo? Nós vemos o campo, né, sendo mais bem distribuído nesse caso aqui com a estrutura circular, certo? É isso para as simulações. Bom, os resultados e conclusões para o primeiro experimento com a microfita com o quadrado, certo? Nós tivemos então esse plot tridimensional aqui, o campo eletromagnético do ganho, certo? Nós tivemos esse ganho aqui, esse espalhamento de ganho. Em 2 dimensões nós tivemos esse gráfico aqui do ganho. No caso do segundo experimento, a simulação com uma antena microstrip com as especificações, certo? Então, com o círculo central, nós percebemos então um maior espalhamento, certo? Desse ganho aqui, por causa da geometria, certo? Circular. E em 2 dimensões, esse aqui, nesse caso aqui. Então, as referências, certo? Essas aqui. E é isso. Muito obrigado.